Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo de resolvendo um case para uma vaga de analista de dados. Na segunda parte, a gente vai focar principalmente na linguagem DAX para criação de medidas e também na parte de visualização de dados. A gente vai criar também aqui alguns visuais. Então, recapitulando um pouco da onde é que a gente está, né? Na primeira parte, a gente fez toda a parte de carregamento de dados, fez também a parte de modelagem de dados, criação de funções, preparou nossos dados, fez toda a parte ali do ETL, né? Fez a extração dos nossos dados que estavam em Excel, fez toda a parte ali de tratamento para deixar os nossos dados conformes, para a gente conseguir trabalhar com eles. E agora a gente vai, de fato, fazer a parte ali de análise. Vai criar as nossas medidas com a linguagem DAX aqui dentro do Power BI. E a ideia é que a gente fique com um visual bem parecido com esse. A gente não vai criar todos os visuais nem fazer todas as formatações, mas a gente vai conseguir criar basicamente todas as medidas que tem aqui dentro. Então a gente vai focar agora nesse tópico aqui, que seria o tópico de cálculos em DAX. Então a gente vai calcular nossa receita, nosso custo, nosso lucro bruto, nossa receita média por dia. Então vamos começar aqui com a nossa receita total, que ele dá para a gente aqui como é que a gente calcula a nossa receita, que é o quê? Calculo na tabela de vendas usando o preço do varejo do produto e multiplicando pelas as unidades. Então a gente vai lá no nosso arquivo, que esse aqui é o nosso arquivo resultante que a gente teve lá da nossa primeira parte. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o nosso vídeo da nossa primeira parte, que a gente fez toda aquela primeira parte que a gente tem do nosso projeto normalmente, a parte de entendimento dos dados, entendimento do projeto, toda a parte de ETL. E agora a gente já tem aqui todas as nossas tabelas de dimensões e a nossa tabela fato, já com os dados conformes e também já com os nossos relacionamentos feitos. Então agora a gente já pode chegar aqui e criar as nossas medidas DAX. Para a criação de medidas DAX, é sempre importante a gente deixar essas medidas em um local separado. Então, para a gente deixar ela em um local separado, eu vou vir aqui em Inserir Dados, no nosso canto superior, e vou botar um nome para essa nossa tabela, que vai ser Medidas. Medidas DAX. Vou botar aqui medidas DAX. E vou colocar para carregar. E essa nossa tabela aqui, ela vai ser a nossa tabela onde eu vou concentrar todas as nossas medidas DAX. Isso aqui é mais por questão mesmo de organização. Então a gente viu lá que para a gente calcular a nossa receita total, é eu basicamente pegar a quantidade de unidades que foi vendida daquele produto e multiplicar pelo preço que ele é vendido no varejo. Então vamos lá na nossa tabela de vendas e vamos ver como é que ela está estruturada, né? Vamos lembrar como é que ela está estruturada. A gente tem que aqui cada linha é uma venda, a gente tem aqui qual produto foi vendido e quantas unidades dele foi vendido. Por exemplo, aqui o produto 6 foram vendidos 72 unidades dele. Mas a gente não tem aqui por quanto ele é vendido no varejo, né? Mas a gente sabe que lá na nossa tabela de cadastro dele, né, na nossa The Product, a gente tem aqui o Retail Price, que é o preço que aquele produto é vendido no varejo. Então, por exemplo, o Product ID 6, ele é vendido no varejo por R$ 43,95. Então, exemplo, produto ID 6 foram vendidos 72 unidades. Então, 72 vezes 43,95. Esse aqui é o valor de venda daquela linha. 55 vezes 43,95. 50 vezes 43,95. Então, esse aqui é o resultado dessa linha. 55 vezes 43,95, o resultado dessa linha. 50 vezes 43,95. Ou seja, eu preciso fazer isso linha a linha. Então, 11, por exemplo, esse aqui foi vendido, o produto 11. Quanto? 18. 18 do produto 11. Vamos ver quanto é que o produto 11 vale. O produto 11 ele vale 29,95. Então é 11 vezes 29,95. Então é como se eu, por trás, eu estivesse criando uma coluna aqui que fosse o resultante de unidades vezes o preço que ele é vendido no varejo. Mas vocês concordam que não é interessante eu trazer aquele valor que ele é vendido aqui, porque a característica de uma tabela fato é uma tabela que normalmente ela vai ter várias linhas. Então aqui não é interessante eu trazer aquele valor para cá, porque ele é um valor que vai estar se repetindo aqui várias vezes. Por exemplo, aqui
o valor do produto 6 vai estar se repetindo nessa linha, nessa linha, nessa linha, nessa linha, nessa linha aqui várias vezes. Enquanto que eu consigo só referenciar esse valor puxando lá da nossa tabela de dimensão, que já é uma tabela que ela está aqui feita, referenciada, né, pelo nosso relacionamento aqui. Então, como é que eu vou fazer essa nossa referência aqui já pela nossa medida? Então, a gente já entendeu a nossa lógica, né? É pegar o quanto foi vendido daquele produto naquela linha e pegar de outra tabela o valor dele, o retail price, né? Que ele é vendido no varejo, sem trazer diretamente aqui nessa tabela. Aí por trás eu criaria essa coluna aqui, né? Sem precisar realmente criar ela fisicamente aqui na tabela, para não consumir processamento, para não consumir armazenamento aqui, para ela não ficar muito pesada. E depois eu somaria essa coluna, né? Porque aí eu teria o quanto foi vendido aqui. Depois de eu saber o quanto foi vendido, eu somo essa coluna, que aí eu teria a nossa receita, né? Então, beleza, já entendi nossa lógica aqui. Então, como é que eu crio essa coluna, como é que eu crio essa lógica por trás aqui? Vamos criar a nossa medida aqui, que seria a nossa receita total. Eu sei que eu quero fazer uma soma depois de fazer um cálculo linha a linha. Quando eu quero fazer algo linha a linha, eu quero fazer algo, eu quero iterar, ou seja, eu preciso de uma função iteradora e eu quero somar, então eu vou trazer para a gente uma SumX. Como é que eu sei que aqui é uma função iteradora? Normalmente esse x, ele representa para a gente que ela é uma função iteradora. Então, do mesmo jeito que existe uma SumX, isso aqui quer dizer para a gente? Que eu vou fazer algo e depois, algo linha a linha, e depois vou somar. Aqui também existe a AverageX, que eu vou fazer algo linha a linha e depois eu vou fazer uma média. Existe a MinX, que eu vou fazer algo linha a linha e depois vou trazer o mínimo. Existe a MaxX, que eu vou fazer algo linha a linha e depois vou trazer o máximo. Por que é que eu falo algo? Eu vou fazer algo. Porque aqui a SumX ela recebe dois argumentos. Ela recebe aonde é que eu vou fazer o meu cálculo, que no caso seria lá na nossa F-Sales, e o que é que eu vou fazer, qual é a nossa expressão. O que é que eu vou fazer? Eu não sei que eu quero multiplicar a quantidade que eu vendi, né? A quantidade que eu vendi daquele produto, vezes o preço dele, vezes o preço que ele é vendido no varejo, mas concordo que eu não tenho lá o preço dele lá, é tanto que eu tento referenciar aqui, ó, o retail price e não aparece, né? Por quê? Porque ele está tentando ir lá na F-Sales e procurar o retail price, mas não aparece aqui, né? Eu digito, digito, não aparece. Então eu tenho que ir lá na nossa de produto e achar. Então eu preciso de outra função aqui, que é o quê? Que é a nossa related. E eu vou lá na nossa de produto e puxo o retail price. E vou fechar essa max aqui. O que é essa related aqui? Para quem já é do Excel, é como se fosse um PROC-V. E ele faz o PROC-V pelo quê? PROC-V pelo aquele relacionamento que a gente tem lá. Então, eu vou fechar aqui. Por trás, o que é que ele está fazendo? Vai lá no nosso F-Sales, multiplica a unidade vezes o valor daquele produto que ele é vendido, né, no varejo. E depois de tu fazer isso linha a linha, soma aquela coluna. SumX. Se fosse um AverageX, ele ia fazer a mesma coisa disso, mas em vez de somar no final, ele ia fazer uma média. Se fosse um MaxX, ele ia fazer isso aqui, mas depois ele ia trazer o quê? O máximo. Então, a gente tem aqui a nossa receita total. Vou botar aqui um card e vou botar receita total. Então, aqui a gente tem a nossa primeira medida, receita total. Como agora a gente já entendeu bem o que é que significa SumX, o que é uma função iteradora, o que é que ela faz por trás, vamos aqui para o nosso segundo cálculo, que seria o quê? Agora a gente tem que fazer o que? O nosso custo total, que é basicamente a mesma coisa. O custo do produto e pelo quantas unidades ele foi vendido. Ele tem uma lógica bem parecida, que é o quê? Lá eu tenho o quanto foi vendido, mas eu não tenho aqui o custo dele. O custo está onde? Está lá no cadastro do produto. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou nova medida, botar aqui custo total e vou fazer a mesma coisa. SumX, lá na nossa F-Sales, vou ver o quanto foi vendido do produto vezes related. Aí vou lá na nossa de produto e ver o quanto é que ele custa. E eu vou fechar.
E vou trazer para cá o nosso custo. Que aí eu tenho quanto foi o custo aqui, nosso custo total, né? Ok, vou para cá. Agora, nossa terceira medida vai ser o quê? Se a gente for ver lá, a gente quer calcular também o nosso lucro, que é o quê? A nossa receita menos o nosso custo. Beleza, vamos lá. Receita menos custo. Então, nova medida, lucro bruto. É igual a nossa receita, que é a medida que a gente já fez, menos o nosso custo, que é a nossa medida que a gente já fez. A gente consegue referenciar aqui dentro. A nossa medida, a gente referenciar as medidas que a gente já fez. Lucro bruto. Vou botar aqui, lucro bruto. Ok, então a gente tem aqui nosso lucro bruto. E lá na nossa tabela que a gente fez, vamos ocultar aquela coluna lá, que foi uma coluna que ele criou automático, né? Vamos ocultar. E agora a gente viu aqui que até o ícone mudou, que agora é um ícone que só tem medidas aqui dentro. Ok, então já tem aqui, né? Nossa receita, nosso custo e nosso lucro. Vamos voltar aqui. E agora nosso percentual de lucro, que é o quê? Ele quer também que nessa nossa medida a gente consiga segmentar por país, por, por cidade e por produto. E o nosso lucro, ele é o quanto a gente lucrou pela nossa receita. Ok, vamos lá e vamos, nova medida. Então, o nosso percentual de lucro bruto. Ele vai ser um divide, que é uma função que a gente consegue usar para dividir. É o nosso lucro bruto, que é o quanto a gente lucrou pela nossa receita total. Porque aqui o nosso divide, ele quer dois argumentos, ele pede dois argumentos, que é o numerador, o denominador, lucro bruto pela receita, e caso isso aí dê algum erro, dê errado, seja algo que não consegue ser dividido, retorna zero. E a gente vai dividir isso aqui. Isso aqui eu vou colocar em formato percentual. E vou trazer isso aqui também no formato de um card. Botar aqui pro lado, botar aqui pro lado. Ó, tirar isso aqui e vou botar nosso percentual do lucro bruto. Beleza. Então, botamos aqui. E ele queria ver lá, tanto por país, por cidade, por produto, né? Vamos botar aqui uma matriz, onde a gente consegue colocar aqui, ó, a nossa de geografia, né? O country, aqui seria o town também, a gente vai botar aqui. Então aqui a gente tem agora, né, o país, a cidade e também o nosso produto. Para o nosso produto, vamos lá na nossa de produto e vamos criar uma coluna, que seria o quê? O produto ID mais o product name. Vamos botar aqui nova coluna e vamos criar uma coluna que se chama product ID mais name. Vai ser o product ID concatenado com um traço, concatenado com o name, product name. E vamos trazer ele aqui também, para cá. E vamos botar aqui o percentual de lucro bruto. Ok, beleza. Botamos aqui para baixo, vamos botar aqui. Beleza, fizemos outra medida já. Outra medida que a gente vai fazer aqui. Receita média por dia. Calcula a medida, essa é uma média por dia baseada nas datas de vendas reais. Ou seja, o que é que eu quero aqui? Eu quero, em média, o quanto eu vendo por cada dia de venda. Então, vamos criar aqui uma medida que seria quantos dias eu vendi. Então, dias de venda. Vamos criar aqui uma medida para isso. Então, para isso, eu quero ver quantos dias diferentes eu tive venda. Então, dia diferente, eu vou ter que fazer uma contagem distinta. Então, eu vou fazer um districting count. Um districting count lá da nossa F-Sales, da nossa date. Então, eu vou botar aqui dias de venda. Eu vou ver aqui quantos dias de venda eu tive. Então, por que que eu fiz isso lá da nossa, lá da nossa F-Sales? Porque eu tenho que lá, a gente tem uma coluna que é de data. Então, se eu ver, quantas datas diferentes eu tenho lá? Então, quer dizer que cada dia daquele é uma venda. Porque vai para lá, para essa tabela, só vai para lá dias que eu tive venda. Então, aqui são dias de venda. Então, agora, eu vou criar uma nova medida que seria média de venda por dia. Seria o quê? Um divide de quanto eu tive de receita por quantos dias de venda eu tive.
que se isso aí der algum erro, retorna zero. Vou criar outro cartão aqui e vou botar aqui também, média de venda por dia. Isso aqui. Aí depois, já a gente formata esses cards aqui, porque a maioria aqui é em valor monetário, né? Beleza, vamos ver aqui outro valor que ele quer. Aí já vem aqui para visualização, né? Demonstra as melhores práticas. Vamos aproveitar e vamos vir aqui no Figma e já vamos botar para cá o nosso background. Esse background que a gente fez no Figma. Então, normalmente eu sempre opto por botar no Figma, porque é online, a gente consegue fazer várias pessoas ao mesmo tempo e é bom para a gente trabalhar com time mesmo. E também você consegue fazer no PowerPoint também, no Canva, mas é bom você também fazer no Figma. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse background, vou exportar aqui para a gente. A gente viu o que é 1280 por 2100. Então, eu vou botar aqui. Vou clicar no nosso fundo, configurações de tela, personalizar 1280 por 2101, né? Vou botar aqui nossa tela de fundo. Vou botar essa imagem e vou botar ajuste. E vocês viram que não apareceu ainda nada porque eu preciso tirar a transparência. Aí pronto. Vou dar uma encaixada aqui, vou aproveitar, vou dar uma encaixada aqui na nossa receita. Ó. Receita total, que seria o nosso total revenue. Vou tirar aqui o tela de fundo. O valor do balão, vou botar aqui um 30. Vou tirar o rótulo da categoria, que seria esse valor aqui de baixo, ó. A gente não precisa dele. Vou colocar também aqui para não abreviar, exibir unidades nenhum. Vou botar sem casas decimais, botar zero. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Vou botar aqui um 28. 28. Vê se vai. Não, 26. Pronto, 26 aqui. E vou clicar aqui na medida e vou colocar aqui em dólar. Que isso aqui é em dólar aqui os valores que a gente tem. Então, beleza. Ainda está um pouquinho grande, vou botar 25. 25 já vai, pronto. Vou pegar aqui e vou copiar a formatação aqui para outros. Custo. Custo aqui também. Vou botar aqui pro lado, ó. A gente encaixa aqui. Ok. Eu vou vir aqui no custo também. Vou colocar em dólar. Mesma coisa. Pegar aqui e copiar a formatação aqui, ó, pro lucro. Total custo, gross profit, que seria o nosso lucro bruto aqui. Vou encaixar aqui também. Clico na medida, boto o dólar. O lucro bruto aqui, copiar a formatação. Aqui eu vou deixar algumas unidades, caso decimais, vou deixar duas. Que é importante aqui, já no nosso lucro bruto em formato percentual. Vou colocar aqui dentro. E média de vendas por dia. Vou colocar aqui. Vou encaixar aqui dentro. Ok. E vou, mesma coisa, eu vou colocar aqui em dólar. Vou excluir esse card aqui. E essa nossa matriz, vou encaixar ela aqui dentro. Vou vir aqui para definições de estilo e vou deixar ela aqui no mínimo, por enquanto. Beleza? Vou botar mais um aqui que seria a nossa receita total. Na nossa receita total, eu vou botar aqui 100 unidades. Zero, né? Depois da vírgula. E já está com separador de milhar ali. Eu vou ordenar por receita total. Ok. Beleza? Pronto. Por enquanto vou deixar aqui assim. E vamos lá para o próximo, Ok? Criação de medida. Criação de medidas de mercado de participação de mercado, né? Cria uma medida de participação de mercado, que seria o nosso market share, né? Que é a receita total do país pela receita total de todas as vendas. Aí, aqui ele frisa, né? Assegure-se de que possa ser filtrada por cada ano. Por que é que isso aqui vai ser importante para a gente, né? E o que é market share? Market share, basicamente, vamos supor que você está inserido no mercado, vamos supor, mercado de bebidas. E o mercado como um todo, tanto você como seus concorrentes, o mercado, vende como um todo R$ 1 milhão. Mas você, a sua empresa, vende 100 mil.
Então, você tem de market share, ou seja, a sua fatia de mercado é 10%. Então, isso aqui é o que ele quer calcular. Por exemplo, a Alemanha aqui, qual é a fatia de mercado dela? Se ela vende 86 milhões e o mercado como um todo vende 115 milhões, qual é o market share dela? Ou seja, qual é a fatia de mercado que ela tem? Qual é a participação de mercado que ela tem? Então, é isso aqui que a gente quer calcular. Isso aqui é muito importante para a gente fazer realmente análise de concorrência, análise de mercado, para ver como é que a gente está em relação ao mercado, não só internamente. Então, isso aqui é o que seria essa análise de market share. Então, beleza. E aproveitar que ele falou ali de ano, vamos já colocar alguns filtros aqui em cima, né? Cliquei aqui no filtro, vou colocar aqui em cima, vou diminuir e vou botar aqui para o de calendar year. E configurações, vou botar suspenso. Ok, ano. Aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, 2016. Show. Tá filtrando já ali. Vou diminuir aqui. Vou colocar também um filtro aqui de mês, que seria o month. Aqui a gente consegue ver aqui o filtro também. Vou colocar outro filtro também ali de produto. Vamos colocar, por exemplo, um filtro de... Eu quero ver os filtros de Product ID mais Name. Quero ver um produto específico, também consigo. Por exemplo, quero ver só esse produto aqui. Consigo também. Só esse produto também consigo. Então, vamos botar outro filtro aqui, que seria um filtro de... Também de Sales Rep, né? Quero ver só um representante. Sales Rep Name. Também consigo aqui. Ok, perfeito. E vou colocar mais um filtro também de Geography. Vamos supor que eu quero ver só um país. Pronto, consigo ver também. Pronto, aqui os filtros já tá ok. Então, beleza. Aí vamos criar essa medida de market share. Nova medida. Então, vai ser a nossa medida de market share percentual. Aqui eu vou criar uma variável que seria receita total. Receita underline total. Então aqui a gente já vai entrar em questão de variáveis. Que o que é que seria aqui? Essa nossa receita total. Como eu quero calcular algo com um filtro, eu sempre penso que eu calcular algo filtrando alguma coisa. Eu sempre vou usar a função calculate. Então o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a minha receita, mas filtrando a partir de algo. E eu quero tirar os filtros. Eu quero calcular a minha receita, só que levando em consideração tudo, né? Que é como ele falou. Eu quero calcular o mercado como um todo. Então, vou usar a minha função all. E tirando todos os filtros lá da minha F-Sales. Então, eu vou dar um return nessa minha receita total aqui. Só para a gente fazer um teste aqui. Opa, é na nossa receita total aqui. Não é na receita total a medida, é a receita total a variável que a gente criou aí. Só para mostrar para vocês aqui uma questão. Receita total, o market check. Pronto. Vocês estão vendo aqui que, independente da linha, ele retornou o quê? 115 milhões, 115 milhões, 115 milhões. Que é o quê? Que é o valor total aqui. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 115 milhões, eu tenho o market share, concorda? Porque é o valor que a Alemanha tem dividido pelo valor total. O valor que a República Tcheca tem dividido pelo valor total. É o valor que a Dinamarca tem pelo valor total. Então a gente já fez uma medida que a gente tem, independente do contexto, o valor do total. Ok. Então a gente já tem aqui que só no return, vamos colocar aqui um divide a receita, que é a receita do contexto, dividido pela receita total, né? Que a receita, independente do contexto, sempre retorna um total. E se der algum erro, retorna zero. Isso aqui em formato percentual. Então aqui agora a gente tem ali o nosso market share percentual, que é 86 dividido por 115, 75, 19 dividido por 115, 16, 9, 115, 8. Então agora a gente tem aqui nosso market share. Mas vocês lembram que ele falou: assegure-se que você consegue filtrar por ano. Assegure-se de que possa ser filtrado por ano. Por que que essa informação ela é relevante? Quando eu divido 86 por 115,
Ok, dá 75% do mercado. Mas vamos supor que eu estou analisando o mercado em 2016. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, vou botar até aqui na calculadora. 43.047.029 dividido por 57.280.631. Isso aqui dá 75%, basicamente. Mas aqui está dando quanto? 37. Porque é o que ele está fazendo? Ele está pegando os 43 milhões e não está dividindo por 57 milhões, que é o valor que foi vendido no mercado em 2016. Ele está pegando os 43 milhões que a Alemanha vendeu e está dividindo pelo quê? Pelos 115 milhões. E não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que ele divida o valor que a Alemanha vendeu, mas pelo valor que o mercado vendeu naquele ano. E não o valor que o mercado vendeu como um todo. Eu quero que sempre divida pelo contexto que eu estou inserido, pelo contexto dos filtros externos. Então aqui eu tenho que adaptar a minha medida para o quê? Em vez de eu colocar aqui como sendo uma all, tem que ser o quê? Uma all selected. Para o quê? Eu retirar os filtros do contexto, mas considerar os filtros externos. Qual é a diferença de uma all para uma selected? A all, ela tanto tira os filtros do contexto, quanto tira os filtros externos. A all selected tira os filtros do contexto, mas considera os filtros externos. Agora, se a gente botar aqui all selected, deu exatamente os 75,15. 75,15. Ok? Então agora a gente tem aqui o nosso market share, que é exatamente a nossa medida lá que a gente precisava, graças à medida do market share. E agora vamos calcular aqui as nossas medidas de tempo. Year to date last year, match, né, que seria o nosso ano móvel, e month to date, né, MTD, mês até a data. E qual é a definição disso aqui? Vamos lá. O que é o year to date? Vamos supor que cliquei em 2016 e filtrei aqui em junho. O que é que o year to date vai trazer para mim? Ele vai trazer para mim, por exemplo, a receita de 2016, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. O acumulado desses 6 meses de 2016. Isso é o que o year to date traz para mim. O acumulado dos meses que eu filtrei até o ano aqui que eu filtrei também. Então ele é o acumulado. É literalmente o que diz, né? O year to date. É do ano que eu coloquei até a data que eu filtrei aqui. Vamos supor que eu não filtrei nenhuma data. É o ano como um todo. Se eu botei até abril, é janeiro, fevereiro, março e abril. O somando, o acumulado. O year to date, last year. Se eu filtrei 2016 aqui, é o 2015, que é o ano anterior, né? Last year, ano anterior. Só que 2015, janeiro, fevereiro, março e abril, acumulado. É somando os 4 meses. O que é o ano móvel, né? Que seria exatamente aqui o match, ano móvel. Vamos supor que eu coloquei aqui o 2016 abril. Então é o 2015 abril, aí abril, maio, junho, julho, agosto de 2015 até chegar em 2016 abril. Então é sempre os últimos 12 meses, que é o 12 meses móveis, né? Então vamos supor que eu botei julho agora. Então ele vai lá para 2015 julho e vem vindo até 2016 julho. Então é sempre os 12 meses flutuantes, né? 12 meses móveis, como já diz, né? E o month to date, né? Vamos supor que eu estou num mês específico, mas aí eu boto do mês de 2016, julho, só que até o dia 20. Então é o dia 1, 2, 3, 4, 5, até o dia 20. Então é sempre o acumulado. Então agora que a gente sabe o conceito dessa, vamos como é que a gente calcula isso aqui dentro do Power BI, né? Vamos começar com o year to date. Vamos botar aqui receita total year to date. Vou colocar aqui, vou ampliar. Como eu quero, sempre como eu falei, né? Eu quero calcular algo de acordo com o filtro. Calculate. Calcula para mim o quê? A minha receita mais o year to date. Então a gente tem aqui o dates, o quê? Year to date. Aí vai lá na minha de calendário, né? Na minha de calendário, vim calendar, e pega a minha date como referência. E ponto. Pega o year to date lá da minha de calendário e a receita total. Porque eu não vou estar filtrando uma data, né? Aqui. Então aqui agora a gente tem a nossa receita total year to date. Então se eu estiver filtrando aqui 2016 julho, o year to date até a essa data aqui.
que é exatamente o que eu estou falando aqui, receita total do eixo date até a data que eu estou filtrando aqui no meu contexto. Aí a receita total do eixo date, só que do last year. Receita total e eixo date, só que do last year. Então a mesma coisa, calcula para mim algo com filtro. Algo o quê? Receita total. O quê? Do eixo date. Só que do quê? Do mesmo período que eu estou analisando, só que do ano passado. Então é do same period last year. De quê? De calendar date. Então, calcula para mim o meu minha receita total, né, do eixo date, só que do mesmo período do ano passado. Então, mesmo período do ano passado. Perfeito. Agora, vamos pegar lá o nosso ano móvel. Como eu quero pegar o nosso ano móvel voltando 12 meses e acumulando, vamos botar aqui. Receita total, match, né? Vamos colocar aqui, mesma coisa, né? Calculate. E vamos botar aqui o que que a gente quer calcular, né? A gente não quer calcular a nossa receita total? E a gente não quer acumular também? Então a gente vai botar aqui o nosso dates in period. E quais são as datas, né, que a gente quer colocar aqui dentro? O tipo, quais são os períodos, né? Então a gente vai botar aqui o nosso dia em calendar date. E quando é que ele vai, quando é que ele vai, digo, começar aqui, né? Sempre pensar que a gente vai estar filtrando um contexto ali dentro, né? Sempre que a gente vai estar, o usuário vai estar filtrando algo ali dentro. Por exemplo, ele vai estar botando em 2016 julho, vai estar botando 2015 agosto. Então ele sempre vai ter uma data ali. Então pega para mim a última data que ele está filtrando ali dentro. Então, de calendar date. Qual é o número de intervalo? Ah, volta para mim 12 meses. Em quê? Em dias, em meses, em quartos, em anos, como é que ele vai voltar isso aqui, né? Então ele vai voltar isso aqui para mim em meses. Fecha aqui e fecha aqui. Então, receita total, dates in period, por quê? Dates in period eu vou usar para voltar algo de acordo com meses, com dias, com quartos, com anos, mas acumulando. Então, vai lá na nossa de calendário, date, pega a última data que o usuário filtrou lá e volta 12 meses acumulando. E ok. E por último, a month to date. Então, receita total, month to date. Mesma coisa, calcula para mim. Aí eu boto aqui receita total, aí dates, month to date. Dia em calendar, date. Pronto. Fizemos as nossas medidas de tempo. Aí vamos até colocar aqui, por exemplo, aqui nosso year to date e nosso year to date last year. Vamos até tirar aqui as nossas casas decimais. Vamos botar aqui um separador de milhar. Tira aqui as casas decimais. E bota também um separador de milhar aqui. Então pronto. Aqui a gente criou essas nossas medidas aqui, as medidas mais básicas aqui e também que ele pediu para a gente criar, né? Foi toda a receita, custo, lucro, medidas ao longo do tempo, market share. Então a gente terminou toda essa parte aqui de DAX. E só mais uma que a gente vai criar para finalizar também, que seria um versus last year, também com o valor, eu diria com um íconezinho. Então vamos finalizar isso aqui criando esse last year. Então vamos botar aqui, por exemplo, receita total last year. Seria o quê? Calcula para mim, né? Eu quero calcular algo com filtro. Receita total, só que no mesmo período do ano passado. Same period last year, de calendar date. Então agora tem a nossa receita total do ano passado. Então, o que é que eu quero criar aqui, né? Vamos pegar aqui. Eu vou colocar a variação receita total do last year. Então, eu vou criar aqui uma variável
que seria a V-valor. Que ela é o quê? Ela é o quanto a gente teve de receita, né, esse ano. Eu vou botar aqui para baixo. Não, acho que dá certo aqui. Vou botar aqui. Quanto a gente teve de receita esse ano, menos o quanto a gente teve de receita, né, ano passado. Vou botar isso aqui em parênteses, só para garantir. Dividido pelo quanto a gente teve de receita ano passado, né? E isso aqui, mesma coisa, por zero. Então, isso aqui é o nosso V-valor. Então, isso aqui ele vai fazer a validação, né? Isso aqui é mais para a gente saber se a gente cresceu em relação ao período anterior, né? Do ano anterior. Então, isso aqui, eu faturei 1 milhão esse ano, mas em relação ao ano passado. Aí, em relação ao ano passado, ao last year, a minha receita, ela aumentou, ela diminuiu. Então, isso aqui a gente vai saber em relação a esse valor. Então, vou botar aqui if, aí return, né? Se, eu vou botar aqui se, por exemplo, se o meu valor, né? Vou botar aqui, se o meu valor, né? Vou botar aqui, pronto, se o meu valor, ele é maior que zero, pronto, quer dizer que a gente aumentou, né? Eu vou colocar aqui para a gente aparecer, se vocês apertarem Windows ponto, vai aparecer esses ícones aqui. Eu vou botar para aparecer esse verdinho aqui. Então, ou seja, se o nosso v-valor ele é maior que zero, então, ou seja, a gente aumentou, né? Eu vou botar aqui para aparecer o verdinho. O verdinho mais, vou colocar assim, esse zero percentual. Como a gente vai botar esse zero percentual, eu vou botar assim, ó. Eu vou botar para aparecer só o verdinho mesmo, tipo um verdinho. Acho que só o verdinho já fica ok, um verdinho. E caso o nosso v-valor ele seja menor, eu vou colocar para aparecer um xzinho. Porque, tipo, aqui eu ia botar pra gente botar um format. De tipo, a gente diminuiu X% e vai aparecer o verdinho mais o valor. Mas aqui a gente só quer saber mais se aumentou ou diminuiu. Então, se o nosso v-valor ele é maior que zero, vai aparecer o verdinho. Se ele é menor, vai aparecer o xzinho. Então, vamos colocar aqui dentro. E show. Vamos botar aqui, vamos diminuir aqui esse tamanho. Vamos tirar aqui o rótulo. E vamos botar aqui. Vamos dar uma diminuída aqui. E vamos botar um 30. Então vamos botar aqui um 20. Vamos botar aqui menorzinho, botar um 15. Esse aqui eu vou botar só o ícone. Tipo, aqui a gente também pode botar o valor. Tipo, ele tanto aumentou quanto aumentou X%. Isso aqui a gente também pode botar. Tipo, isso aqui eu posso botar, tipo, isso aqui. E eu concatenar, por exemplo, com o v-valor. Concatenar com o v-valor. Aí já ficaria um pouquinho maior, entendeu? Mas aí se eu concatenasse com o v-valor, aí eu botaria um format aqui. Format, o v-valor e botaria o percentual, zero percentual. Zero percentual. Exemplo aqui. Aí, tipo, ele cresceu e cresceu 77%. Isso aqui também é uma possibilidade. Então, a gente pode botar aqui, ele cresceu, mas quanto? 77%. Isso aqui também é uma possibilidade. Então, a gente pode tanto botar o ícone, quanto pode botar o ícone mais o quanto ele cresceu. Então, ok. Aí, beleza, criamos todas as nossas medidas. Criamos aqui também um íconezinho para a gente saber se ele cresceu e quanto ele cresceu. Esse aqui a gente criou para receita. Vocês também podem exercitar também, criar aqui para o resto, que é mais ideia mostrar para vocês o quanto ele crescia. Aí, vou mostrar para vocês aqui, tipo, por exemplo, vou mostrar, vamos criar aqui um gráfico de receita e custo ao longo do tempo. Então, a gente pode criar aqui um gráfico de linha. Vou botar aqui receita e custo ao longo do tempo. Então, aqui, um gráfico de linha. Posso trazer para cá aqui a nossa receita, o nosso custo
E posso trazer aqui para o nosso eixo X, lá na nossa edit calendário, o nosso Year. Vou tirar daqui o nosso July e pronto. E vou, por exemplo, botar aqui marcador, vou botar rótulo de dado. No rótulo de dado eu vou botar posição acima. Aí, por exemplo, vou tirar aqui no eixo Y, vou tirar o título. No eixo X, vou tirar o título. Vou colocar aqui DIN no eixo X. No eixo Y, vou colocar aqui DIN também. Ok. Vou tirar o título aqui. Vou tirar a tela de fundo. Nas linhas, vou botar aqui a cor da receita como sendo um azulzinho aqui um pouquinho mais claro. E vou botar o custo como sendo um vermelhozinho aqui um pouquinho. Então aqui, ó, criamos aqui também uma receita e custo, por exemplo, também ao longo do tempo. Aí vou criar alguns visuais que seriam um pouco mais diferentes. Aí a gente pode, como eu já disponibilizei aqui para vocês também essa ideia aqui, vocês também podem se aventurar também, criar essas outras partes aqui. Vou criar também essa árvore hierárquica, que eu acho que seria um pouco mais diferente para explicar para vocês. Como é que seria essa árvore hierárquica? Como é que ela funciona, né? Aqui, árvore hierárquica, vou colocar, e é pelo que eu quero decompor um valor específico. Por exemplo, eu vou pegar a nossa receita total. Então, por exemplo, a gente tem 57 milhões de receita. Mas desses 57 milhões, eu quero saber dos nossos representantes quanto cada representante fez. Então, a Ellen fez 19 milhões, o John 14 milhões, a Jan aqui 4 milhões, Mark 4 milhões e 800, L 4 milhões e 700 e pouco. Mas eu quero saber quais produtos eles estão mais vendendo. Então eu vou decompor mais ainda esse valor. Então aqui, por exemplo, o John, dos 14 milhões, dos 57 milhões que a gente vende, o John vende 14 milhões. Mas qual os produtos que ele mais vende? Ele vende mais o produto 6, depois o produto 5, depois o produto 4. Então a ideia desse aqui é a gente decompor o nosso valor. Então, por exemplo, aqui eu abri primeiro pelo nosso sales rep e depois pelo produto, mas eu posso primeiro abrir pelo produto e depois abrir pelos nossos representantes. Então também é uma ideia aqui. Aí, outro legal que a gente pode ver aqui é um gráfico de dispersão. Então, por exemplo, eu posso botar aqui um gráfico de dispersão e eu posso botar aqui no nosso eixo, nos nossos eixos, né? Tanto o percentual de lucro quanto a nossa receita. E eu vou colocar lá os nossos produtos. Por que isso é importante? Porque nem sempre um produto, eu vou inverter aqui os eixos que fica melhor. No eixo Y a receita e no eixo X o lucro. Porque nem sempre, vou botar aqui o rótulo. Pronto, nem sempre um produto que me dá muita receita é um produto que me dá muito lucro, porque pode ser que um produto ele tem um custo muito alto. É um produto que eu não consiga vender ele tanto, ou é um produto que a partir de um certo ponto ele passa a me dar um custo devido a um processo de produção diferente. Então, nem sempre um produto que eu venda muito, ele é um produto que ele vá também me dar proporcionalmente um lucro específico. Então, aqui eu consigo ver num gráfico de dispersão em receita e lucro, como é que está essa distribuição. Então pode ser que alguns processos de produção ou de venda ou até de desperdício tem alguns produtos que eu precisa proporcionalizar essa minha distribuição entre lucro e receita. Então, aqui eram alguns gráficos que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar o resto aqui para vocês fazerem mesmo como desafio de distribuição aqui, tabela, são gráficos um pouco mais simples também, gráficos de barras com gráficos de linha. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é como trazer essas bandeiras aqui para a tabela de vocês, porque é algo que a gente não tem aqui dentro da nossa tabela, né? Se a gente vem aqui na parte de Geography, eu até trouxe aqui já na imagem do produto, que foi um tratamento que eu fiz, mas é algo que vocês não vão ter aí originalmente. E como é que a gente traz? A gente pode vir aqui no Google Chrome. A gente vem aqui, por exemplo, eu boto aqui Alemanha, Wikipedia.
A gente vem aqui em bandeira, copiar endereço da imagem, interview, aí eu venho aqui em imagem do produto, aí a gente pode criar uma coluna que seria tipo, se o country é tal nome, por exemplo, aqui Alemanha, vocês colocarem aqui aquele endereço da imagem, que a gente copiou lá, por exemplo, aqui, eu botei aqui, Alemanha. Aí pode botar, tá? Se for Alemanha, traz tal endereço da imagem. Mas se for República Tcheca, traz o outro endereço da imagem. Que aí, quando vocês colocarem aqui dentro, depois de categorizar aqui também como URL da imagem, ele vai trazer para vocês como aqui, ó. Vou botar aqui como valores, como imagem do produto, como imagem aqui, ó. Aqui, se vocês perceberem, República Tcheca está como Dinamarca, porque lá eu botei só duas validações. Mas era mais para mostrar para vocês como é possível trazer a imagem aqui para dentro do Power BI. Então pronto, pessoal. Era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Toda essa ideia de DAX, visualizações e essa segunda parte aqui do vídeo. Então se você gostou, e gostou também dessa série de resolução de cases, deixa o like e se inscreve no canal também. Valeu!